A menopausa tem grande impacto na vida das mulheres, podendo acarretar muitos prejuízos no dia a dia. De acordo com o IBGE, 29 milhões de mulheres estão passando pelo período de menopausa e climatério. Isso corresponde a 7,9% da população feminina do país. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a menopausa, os prejuízos e como tratar desses sintomas que tanto incomodam as mulheres. Olá, estamos aqui com o Conecta Med, seu podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto e hoje a gente está aqui com a doutora Mayara Prudêncio. Doutora Mayara é formada em medicina pela PUC Paraná, fez residência de ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Curitiba, tem pós-graduação em ginecologia endócrina pelo Sírio-Libanês e sexologia pela Faculdade Global. Bem-vinda, Mayara, é um prazer estar aqui com você hoje. Olá, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, ainda mais de falar sobre um tema tão relevante e tão falado hoje em dia aqui nos dias atuais da ginecologia. Doutora Mayara, para a gente começar bem de forma geral mesmo, o que seria a menopausa? Então, é interessante falar sobre isso porque a gente confunde muito. Eu estou na menopausa. Mas, na verdade, a menopausa seria a data da última menstruação, que a gente vê, assim, só depois de 12 meses que essa mulher parou de menstruar. Mas a gente entende, né? Então, quando se fala, tô na menopausa, a gente entende que aquela mulher já entrou com sintomas que falam do climatério. O que é o climatério? Quando os hormônios já começam a desregular e vai ali dos 40 aos 65 anos. Quando a mulher começa com sintomas antes dos 40 anos, a gente chama de insuficiência ovariana precoce, que também é bem preocupante e deve ser tratado. Já dos 40 aos 45 anos, a gente fala de menopausa precoce. E a partir dos 45 é aquela menopausa tradicional, convencional, que está tudo certo. Mas a menopausa é isso, a data da última menstruação. E no dia a dia de consultório, quais são as queixas mais frequentes dessas pacientes? Com certeza o famoso calorão, né? Então, as pacientes já começam, entram no consultório reclamando, doutora do céu, tô com calorão, principalmente aí costuma vir à noite, e aí acaba interrompendo o sono, elas precisam levantar, é um calorão que começa aqui da parte do tronco para cima, então acaba incomodando bastante, até no trabalho, nos afazeres de casa. Então, a primeira queixa é essa. Mas também elas começam a perceber muitas diferenças na hora da relação sexual. Então, começa a perder um pouquinho do desejo mesmo. Na hora do ato sexual, a vagina já está mais seca, então elas percebem que não está mais agradável. Então, os principais sintomas são esses. O fogacho, que é o calorão, e os sintomas gênito-urinários, que é a parte da vagina seca. E por que acontece esse calorão? Qual que é o mecanismo? Por que a mulher sente tanto calor assim? O mecanismo principal são as quedas, né, dos hormônios, principalmente a progesterona e o estradiol, que fazem feedback negativo lá no cérebro e acabam interferindo no centro termorregulador. E aí um dos sintomas vem o calorão, que para algumas pacientes é bem intenso e para outras são mais leves, assim. Então não tem uma regra bem específica. A doutora falou sobre a questão de relação sexual, libido. Muitas pacientes às vezes têm vergonha de procurar um ginecologista por achar que estão velhas demais, que faz parte do envelhecimento, que não precisam ter vida sexual ativa, que tá tudo bem. E não é bem isso, né? Ainda existe um tabu em cima disso, né? Sim, claro, com certeza. É bem importante essa procura, porque eu vejo muitas mulheres chegarem no consultório e falarem assim, eu não me reconheço mais, com um olhar de tristeza. E isso é realmente importante, né? Porque elas escutam, isso é da idade. Então, você tá cansada, você tá irritada, você tá fadigada, não consegue mais fazer uma atividade física, não consegue ter mais prazer, não consegue ter um orgasmo, mas é da idade, é tudo da idade, né? E não é. Então, quando essa paciente me procura, a gente começa a organizar toda a parte hormonal, que ela volta para uma atividade física, ela começa a melhorar a memória, começa a melhorar a questão de ânimo, energia, disposição, volta né, para a atividade física, por exemplo.
começa a melhorar a autoestima, começa a melhorar o desejo sexual, começa a ter mais prazer também, a se gostar mais. Então, tenho casos até que eu brinco, né? A paciente chega de um jeito, no retorno ela vem assim, pintou cabelo, veio de batom e tá com um salto alto, fala, doutora, agora sim. 100% agora estou me reconhecendo. Então, é muito gostoso escutar isso. E se alguém passa por isso, procure ajuda. Se você acha que você não é mais a mesma, que tem alguma coisa errada acontecendo, não é só da idade. A gente pode regular os hormônios e você voltar a ser o que era antes, melhorar, né? Nem que seja um pouquinho ali a qualidade de vida. Nossa, como melhora, com certeza. A doutora falou de secura ali na região da vagina. Quais outros sintomas, nível aparelho feminino, a pessoa pode apresentar com a menopausa? Além dessa secura vaginal, muitas vezes começam infecções urinárias de recorrência, começam a dificuldade de chegar no orgasmo mesmo. Então, há uma atrofia até do próprio clitóris, que a paciente não consegue atingir o orgasmo na hora da relação. Dor na relação, então começa até a evoluir um vaginismo, que é uma dor involuntária, ou seja, a paciente tenta ter relação, como ela já está com secura, ela já está com dor, acontece uma contração involuntária da musculatura da pelve, não consegue fazer a penetração e aí ela já se afasta ali do parceiro, né? Como se fosse um mecanismo de defesa mesmo. E aí isso vai só piorando. E aí entram, né, todas as questões de depressão, autoestima, começa a ganhar peso. Então, assim, eu falo um conjunto de sintomas que a menopausa ali, essa queda dos hormônios vão acarretar. A nível hormonal, por eles terem baixado, caído abruptamente em muitos casos, existe alteração da regulação do sono? Como que é o sono dessas pacientes? O sono é um dos principais sintomas também, principalmente pelo fogacho, né? Então, esses calorões acontecem geralmente no meio da noite, então interrompe o sono dessa paciente, ela tem um sono de má qualidade, já acorda cansada, então passa o dia cansado, no outro dia tudo isso se repete, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Além disso, em relação ao sono, a parte emocional, ela também começa a ficar com a memória mais afetada e isso atrapalha no sono. Por quê? É aquela mulher que já vai deitar pensando, eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo. Ela já fica preocupada e ela já sabe que vai dormir mal. Então, assim, elas são... uma bola de neve realmente mesmo. Atrapalha demais. A gente tem aqui um dado de uma pesquisa global do sono da RISMED, mostram que 18 mil mulheres entrevistadas, 40 delas tiveram essa alteração no sono por causa da menopausa mesmo e desses sintomas do climatério, sabe? 40% dessas mulheres. Então, é bem relevante mesmo, atrapalha a qualidade de vida, né? Não, totalmente. E assim, quando essa procura é tardia ou quando não é dada devida atenção para esses sintomas, é muito comum já entrar com remédio para dormir. Então, em vez de tratar a causa base, né, os hormônios em si, não, vou te dar um remédio para dormir. E às vezes nem precisava, era só começar o tratamento do climatério mesmo, que essa paciente já iria ter uma qualidade de sono muito melhor. E muitas mulheres reclamam do ganho de peso pós-menopausa, nessa fase de climatério. Existe mesmo? É pela ansiedade de comer mais ou é pelo efeito hormonal? Por que acontece esse ganho de peso? Isso é também uma somatória ali de coisas que acontecem. Então, a queda as quedas hormonais em si vão fazer com que o metabolismo dessa paciente caia consideravelmente. Com isso, aquele aumento de gordura na cintura abdominal é muito expressivo, acarretando também aumento de gordura no fígado, aumento de placas, né? Porque a queda do estradiol também é responsável. Por isso que é tão importante entrar previamente com o estradiol, que ele é um protetor, vamos dizer assim. Além disso, o fato dela já estar cansada, fadigada, desanimada, faz com que pare de fazer atividade física. Então, já é o segundo ponto delas ganharem peso mais fácil.
Terceiro ponto é que elas já estão, assim, talvez mais depressivas, mais irritadas, impacientes, que acabam descontando também na comida. Então, são 3 fatores: a queda hormonal, falta de atividade física e aumento da ingesta de calorias mesmo. Muita alteração de humor mesmo, né? Muito, muito. E a questão de tratamento. Quais os tratamentos, além da mudança de hábito de vida, de às vezes até uma psicóloga, uma orientação, atividade física, alimentação, a nível de medicação, o que a gente tem hoje em dia? Então, hoje, no tratamento, a gente se baseia em 3 hormônios principais, que é o estradiol, progesterona e, quando há necessidade, a testosterona também. Para a questão, quando a gente entra com esse tratamento e ainda não há um bom resultado na questão gênito-urinária, que é essa secura vaginal, a gente também entra com o hormônio estriol via vaginal para melhorar a situação ali da vagina em si. Então, são esses 4 principais. A gente vê muito que tem implante subdérmico, assim, no braço, pela pele, comprimido. Qual que usa para cada paciente? Como que você escolhe? Então, hoje, a gente sempre preconiza o que há de melhor. O que seria o melhor? Os que ficaram popularmente conhecidos como bioidênticos, que nada mais é do que uma molécula isomolecular. Então, a gente só vai repor aquilo que a paciente já tinha. Então, vai priorizar uma molécula igual a do nosso corpo, para que não haja estranheza, né? Então, o estradiol, melhor forma de repor seria a forma transdérmica ou então nos implantes subdérmicos, que ele vai ser, então, o bioidêntico, ele não vai ter passagem hepática, ele não aumenta risco de trombose. Então, ele vai ser a melhor forma hoje. E como que a gente aplica ele? O estradiol tem 2 formas, então. O gel transdérmico, que é um creminho que a gente passa em locais de fácil acesso, sem pelos. Geralmente, ali, o antebraço, a parte interna da coxa, usado uma vez por dia. É bem fácil, absorção bem boa, então é bem, bem tranquilo. Já a progesterona, quando a gente fala em progesterona, a gente tem 2 papéis principais, né? Que é a proteção do útero, né, de câncer de endométrio, mas também a progesterona tem inúmeros benefícios para o próprio sono, para a questão de memória, prevenção de Alzheimer. Então, antes a gente acreditava que faria a progesterona só em mulheres que tinham útero. Hoje isso já mudou, a gente também faz mesmo para aquelas mulheres que fizeram a esterectomia. A progesterona, por outro lado, ela só vai ter benefício se for via oral. Então, a gente nem pode fazer via transdérmica. Por quê? Ela tem que fazer uma passagem hepática, ali, então, o fígado, para liberar uma enzima ali que vai fazer essa proteção do útero e também proporcionar essa melhoria na memória e prevenção do Alzheimer. Tá. E como que funciona a nível SUS esses tratamentos? As pacientes conseguem ter acesso? No SUS, infelizmente, ainda não existe essa forma transdérmica que seria a melhor, vamos dizer assim. Mas há sim já, a gente pode oferecer a via oral para essas pacientes. Então, o que vai mudar? Na via oral tem o estradiol e a progesterona, mas é uma progesterona sintética. Então, a diferença para o transdérmico para o via oral é que o via oral vai ser sintético. Pensando, custo-benefício, é melhor fazer do que não fazer? Sim, é muito melhor fazer. Mas se essa paciente tiver possibilidade, tiver condições financeiras de fazer o estradiol via transdérmica, é melhor, justamente pelo risco de trombose que a via oral proporciona um pouquinho mais de risco. Por ser sintético, acaba tendo um pouquinho mais de complicação. E pela conversão hepática também. Mas ainda assim, no somatório... No somatório é melhor. Vale a pena. Uhum. E quais seriam as contraindicações dessa reposição hormonal? Tem alguma paciente que não pode usar ou usar com cautela? A contraindicação absoluta é câncer de mama. Então, a paciente que tem câncer de mama ativo ou que já teve câncer de mama, está em tratamento ou teve no passado, não é indicado.
Agora, vários estudos têm realizado vários estudos para pacientes que tiveram câncer de mama duplo negativo, ou seja, que elas não têm receptor hormonal ali do câncer de mama prévio. Então, nessas pacientes, a gente faz um conjunto entre mastologista, ginecologista e o próprio oncologista para ver se tem benefício. Eu mesmo tenho pacientes nessa situação e em decisão conjunta com todos os médicos da paciente, calculando benefícios, a gente começou a terapia hormonal para ela, porque ela realmente não tinha qualidade de vida mais nenhuma e ela chegou a falar que preferia não viver mais do que viver do jeito que ela estava. Então, realmente, tem alguns casos bem específicos, assim, que a gente tem que abrir mão. E nos casos em que não há possibilidade, o que a paciente pode fazer para melhorar a qualidade de vida, os sintomas? Nessas pacientes, a gente entra com alguns fitoterápicos, que tem alguns estudos mostrando benefícios, assim. Também entra com alguns inibidores da recaptação da serotonina, que são alguns antidepressivos que têm benefício também nessa parte do fogacho, desânimo. Então, na parte emocional também vai ajudar. E quando se fala da secura vaginal em si, também ali dessa parte mais vulvar, né? A gente entra com as energias, que são aí laser íntimo, que vai estimular nessa paciente, através da energia do ultrassom ou do próprio laser, aumento de colágeno, elastina da região, para voltar àquela lubrificação natural, sem depender do hormônio. A doutora falou do laser e é engraçado que existe ainda muito preconceito com o laser, porque as pessoas acham que é somente estético, né? Uhum. E que o estético também já é importante, porque recupera a autoestima da mulher. Então, se fosse só a questão estética, já é justificável. Mas o laser tem papel funcional ali, a nível de doença mesmo, né? Com certeza. O laser, assim, vários estudos já mostrando a eficácia dele para a recuperação ali da mucosa íntima. Então, recuperação da própria lubrificação natural da mulher, melhora a relação sexual, melhora o libido, melhora sensação de orgasmo. Então, tem muitos benefícios que vão muito além da estética, com certeza. E você falou de reposição de testosterona. Isso ainda é um pouco polêmico. Em que casos que a gente vai repor a testosterona? Só quando está abaixo do padrão ali do exame? Ou às vezes pelos sintomas? Quando que repõe e quais as formas de repor testosterona? Então, a testosterona a gente vai repor principalmente pelos sintomas clínicos, né? Eu sempre brinco, sim, a clínica vai ser sempre soberana. Então, às vezes, a paciente nem não está com uma testosterona tão baixa, assim, quando a gente fala em referência de laboratório, tomar muito cuidado também, que às vezes não é bem aquilo que preconiza, né? Vai muito mais além disso. E muda, né, de um para outro também. Então a gente toma cuidado com isso, mas vai muito mais além disso. Então, aquela paciente que chega com uma queixa de libido, isso é multifatorial, então a gente vai saber como que tá a vida dela, ansiedade, se ela gosta da pessoa que ela tá, se ela tá satisfeita com a relação sexual que tem. Então, envolve até psicólogo, muitas vezes, para trabalhar todo o conjunto. Agora, se tá tudo certo, a paciente tá super bem, sempre teve uma vida sexual agradável, gosta do parceiro, eles estão ótimos, e falta só mesmo ali a testosterona, quando a gente entra com isso, o paciente já percebe, melhorou. Então, realmente faz diferença. E não só nisso, né? Lembrando que testosterona, apesar de muita gente achar que é um hormônio masculino, para a mulher faz muita diferença. Então, para a mulher é o que dá força muscular, energia, disposição, deixa a mulher mais para cima, até no próprio trabalho. Então, quem repõe e estava com déficit, fala, nossa, mudou a minha vida, né? Até no dia a dia mesmo, e não só na vida sexual. A mulherada fica com medo de ficar masculinizada ou com características muito masculinas, mas não é assim, né? Não. Ixi, eu brinco assim, para a reposição que eu preconizo, né? Que é a via transdérmica também na forma de creme. Então, vem um creminho, ela passa também um puff no antebraço. Então, essa porcentagem que eu passo de testosterona,
É só para dar um upzinho mesmo, assim, para ter os benefícios. Eu jamais tive uma paciente que começou a ter voz grossa ou aumento de clitóris. Então, é muito difícil ter efeitos colaterais na dose que a gente preconiza, dose segura. Bem calculado, né? Existe testosterona na forma oral, comprimido, que a paciente pode tomar também? A testosterona ela não é feita na via oral, justamente porque ela pode causar um malefício muito grande para o fígado quando ela tem essa passagem hepática. Então, ela nem é comercializada. E você falou lá no começo do nosso episódio sobre a idade. Existe alguma idade que os sintomas são mais prevalentes, que as mulheres sentem mais? No Brasil, a média de sintomas que as mulheres começam a ter é 49 anos, assim, que para a menstruação. Mas se for, quando a gente começa a fazer o histórico de sintomas, a gente percebe que isso começou há mais de 2 anos. Então, começou uma irregularidade menstrual, questão de humor, o sono. Então, várias coisinhas foram dando sinais dessa paciente. Acho que é da idade, da idade, foi deixando. Além da reposição de hormônios, tem a questão de vitaminas, cálcio, minerais. O que mais que normalmente tem que repor no dia a dia? Com certeza, isso é muito importante. Então, eu sempre converso com as minhas pacientes que a reposição em si, quando bem indicada, é a ponta do iceberg ali, né? A gente tem todo um platô ali pra gente arrumar. Então, começa as vitaminas principais, que não podem faltar. Vitamina D, vitamina B12, o colágeno com ácido hialurônico é bem importante. Os antioxidantes eu sempre preconizo, porque a gente está o tempo todo em contato com agrotóxicos, fumaça, poeira. Então, a gente libera muitos radicais livres o tempo todo, que é o que nos envelhece mais rápido. Então, os antioxidantes vêm para fazer essa limpeza ali no nosso organismo e também já prevenir principalmente sintomas de memória, que é outra queixa muito prevalente nessa fase. Então, tudo isso, o ômega 3 também muito importante, que a gente tem que pensar. Quando a gente fala da paciente no climatério, o que a gente tem que lembrar? Que é a partir dessa idade que começam todas as outras doenças, principalmente as cardiovasculares. Então, a gente tem que cuidar do coração, do osso, do cérebro e da vascularização dessa paciente. Então, é um conjunto ali que a gente vai fazer de tratamento mesmo. Todas essas vitaminas que a doutora falou, a gente encontra por exemplo, complexo B, em farmácia. São esses comprimidos mesmo ou é uma manipulação diferente? Depende muito de cada paciente. Eu sempre falo para cada uma que passa por mim, não existe um copia e cola, né? Então, cada paciente é individual. Eu não tenho uma receitinha pronta que eu vou passando para todo mundo. Então, passa por consulta, é pedido exames, o exame é avaliado um por um para ver a real necessidade de cada paciente. Então, tem paciente que não tem déficit de vitamina B12, por exemplo. Outras têm muito. Então, a gente vai individualizar cada uma das pacientes. Você falou de alterações em outras partes do corpo decorrente da menopausa. Existe essa relação com osteoporose, alteração óssea mais grave assim? Com certeza. Então, hoje o principal fator de risco de osteoporose é essa queda do estradiol. Então, outros fatores de risco, pacientes que usam glicocorticoides muito tempo, tabagista, pacientes com IMC muito baixo, né, que são aquelas pacientes magras, pacientes que não fazem atividade física, principalmente musculação, que é o que aumenta a massa magra e dá um suporte ali para o osso. Então, essas pacientes a gente já tem que ter um olhar diferente, porque o risco de osteoporose é muito alto, né? Fora a queda do estradiol. Então, na primeira consulta já é feita essa análise do osso para saber se já entra com suporte ou, dependendo da densidade óssea dela, se a gente faz só a prevenção por enquanto. Tanto suporte quanto a prevenção seria com reposição de cálcio? O principal não é o cálcio.
A gente acha sempre as pacientes, não vai passar um cálcio? Não, né? A gente pede, inclusive, a dosagem no sangue e tem que tomar muito cuidado com o cálcio, porque quando a gente põe a mais do que está no corpo, começa a ter cálculo no rim, começa a ter calcificações da própria vascularização. Então, a gente faz esse cálculo pela dosagem no sangue. Se o cálcio tá bom, a gente tem que preconizar outras coisas. Por exemplo, tem que fazer a vitamina D com K2, que é o que vai ajudar mesmo ali. Vai fazer a reposição de estradiol, que hoje é o principal tratamento de osteoporose. Então, não é alendronato, não é o cálcio, é o próprio estradiol. E claro, né, eu falo para o paciente, se não quiser chegar, né, com 80 anos, dependente de alguém para dar banho, para dar comida na boca, trocar fralda, é pensar na musculatura. Então, é fazer musculação, aumentar a massa magra, que é o que vai sustentar o osso e evitar a osteoporose. Então, pilar, estradiol, musculação, a vitamina D e, quando necessário, o cálcio. Você falou de reposição de vitaminas e até a questão ali de aumento de peso e piorar todo o ciclo ali. A alimentação, ela pode suprir todas essas demandas a ponto de não tenho que repor as vitaminas? Tem, não, com certeza. Quando a paciente consegue, tem condições, eu sempre tenho uma parceria com o nutricionista, porque vai mudar totalmente a dieta dessa paciente na menopausa, né? Então, a gente vai preconizar vários alimentos que já possuem cálcio, são as verduras verdes escuros, o próprio alimentos à base de lactose, mas às vezes a paciente tem alguma intolerância, então tem que substituir, por isso que a Nutri é tão importante, e evitar todos os tipos de processados. Eu falo assim, quanto mais pacotinho você abre, pior é. Claro. Que pela questão de inflamação que já está, né, o metabolismo já está baixo, a inflamação já é maior. Então alimentação e atividade física vai ser a base de tudo. E a paciente que faz a reposição e o acompanhamento, como que deve ser feito? De quanto em quanto tempo tem que ir a uma consulta ginecológica, fazer exames de sangue? A primeira consulta, eu preconizo um exame bem completo. Então, ela volta com um exame de sangue, exame de imagens completos. A gente começa o tratamento. O primeiro tratamento são 2 meses de retorno, para saber o que eu vou precisar mudar disso ou se eu vou manter. Depois, a cada 6 meses com exames de sangue e anualmente com exames de imagem. A resposta dessas terapias é rápida ou é um pouquinho mais demorada? Em 20 a 30 dias a paciente já começa a ter melhora. Então acaba sendo rápido, acaba sendo né? rápido. Então, em 2 meses, eu consigo saber certinho se aquele tratamento está sendo eficaz ou não. E realmente, 2 meses a gente consegue ajustar a dose, tipo de medicação, que às vezes tem que trocar, e aí a paciente vai me dando feedback. Agora tá bom, agora tá... ainda não, melhorei tantos %. Quando a gente entra no equilíbrio, aí faz essa consulta a cada 6 meses e anualmente com exames de mama, transvaginal, quando necessário, abdômen total e a densitometria óssea. Trabalho em conjunto, né? E de paciência. Sim, com certeza. Falo, eu faço a minha parte, o paciente faz a dela. Fala, a gente tem que, em conjunto, fazer tudo para melhorar e chegar naquilo que a paciente merece, né? E o objetivo dela. E, doutora, para a gente finalizar, a gente tem o nosso quadro que é Não Deixe para Depois. Queria que você desse uma dica de um hábito saudável que você tem no dia a dia e desse dica para o pessoal de casa. Não deixe para depois. Acho que o meu principal hábito saudável, quem me acompanha sabe que é a marca registrada, né? 5h30 da manhã estamos lá, mas é fazer a musculação. Então, pensando no futuro, a musculação é o que mais proporciona qualidade de ganho de massa, evita osteoporose, melhora a hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, a dica que eu dou é faça musculação, nem que seja meia hora por dia, nem que seja 5 da manhã, né?
que vale muito a pena. O horário que der, né? O horário que der. Muito obrigada, Mayara. Foi um prazer ter você aqui com a gente, respondendo as perguntas. Eu que agradeço, muito obrigada. E obrigada ao pessoal de casa. Se gostou, curta e compartilha. E até o próximo episódio.